sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Dê uma linda salva de palmas ao único que é digno de toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deixa eu só compartilhar rapidinho o link do culto no grupo, né? Que alguns irmãos usam para estar cultuando conosco. E nós já vamos começar a nossa adoração ao Santo dos Santos. Muito boa noite a senhora, o Senhor que está conosco. Vem conosco cultuar a Deus, adorá-lo, engrandecê-lo, estudar a sua palavra, para que possamos seguir os seus passos. O pastor nem compartilhou, ainda já tem 7 pessoas, graças a Deus. É um prazer estar entrando na casa da senhora, do Senhor, com a palavra do Deus Altíssimo. Deixa eu publicar. Porque em tudo Deus se mostra. Hoje nós iremos abordar uma mensagem muito poderosa para nos introduzir no reino dos céus. Hoje nós iremos falar sobre a importância de desenvolver a nossa salvação. A salvação do Espírito nós nunca mais perdemos, mas isto não quer dizer que podemos ficar estacionados. Amém? Deixa eu só mandar aqui no grupo da igreja. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Amém. Coloque as mãos em seu coração, feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Rei, com o nosso Mestre, com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado pela fé que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela certeza que quando nós nos reunimos, o Senhor está conosco. Que o Senhor está conosco até a consumação do século, todos os dias, aleluia. O Senhor, ó Pai, é o nosso Rei, é o nosso Mestre. O Teu Espírito Santo é a nossa alegria, a nossa fortaleza que nos mantém de pé. E aqui estamos por intermédio dEle para Te cultuar. Então chame o reino dos céus, igreja. Diga ao Senhor que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Diga: eu te adoro. Bendiga o santo nome do Senhor. Diga: eu te adoro, ó Rei dos Reis, ó Pai Celestial. Nós buscamos, Senhor, a tua graça. Nós buscamos o teu agir, a tua vinda, a tua manifestação. Nós buscamos força e conhecimento para amar a vinda do Senhor. Então vem, Senhor, vem se manifestar neste lugar, levantando o caído, consolando o sobrecarregado, libertando o oprimido. Vem tirar, Senhor, os fardos pesados das costas do teu povo.
Visita esta pessoa onde chega esta oração, e com a tua mão poderosa nos apacenta, ó bom pastor, ó pastor supremo. Vem nos consolar com o teu bordão, vem nos consolar com o teu amor, aleluia. Diga: o Senhor é maravilhoso. Diga: eu te amo. Diga: eu me rendo aos teus pés. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Receba, Senhor, a oração do teu povo. Receba a nossa vida nesta noite, pois o Senhor nos conhece. O Senhor nunca nos desampara. Sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Me ama, Me ama. e o seu amor é bem maior. Teu amor é bem Obrigado maior pelo teu amor, do que eu Senhor. possa imaginar. Diga para Ele: não quero ser Não quero ser só apenas o teu servo, só apenas o teu servo. quero atrair Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. de amor, Senhor. Eu venho a ti Eu venho a ti, como filho que te ama. como filho que te ama. Tudo que eu quero Tudo que eu quero é estar perto de é ti. estar perto de ti. Diga para o Senhor: nos teus braços Nos teus braços eu quero descansar. Correndo pra irei te pra abraçar. te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Diga para o Senhor: eu quero estar nos braços, Eu quero estar na casa do eu Pai. quero estar Tua contigo bênção, aonde meu for, Pai. Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Vivo só para ti. Vem nos fortalecer com o teu Santo Espírito. Vem nos encher com a tua santa presença. Sabes tudo o que eu preciso. Sabes tudo O que nosso eu Deus, preciso. Ele habita em meio aos Antes mesmo de louvores. falar. Ele trabalha enquanto louvamos. Aleluia. Me ama. E o seu amor é bem maior Teu amor é bem do que eu maior posso imaginar. do que eu possa imaginar. Não quero ser Não quero ser só apenas o teu só servo. apenas o teu servo. Quero atrair Quero atrair o teu olhar de amor, Senhor. teu olhar de amor, Senhor. Levante as mãos aos céus e Eu declare: venho a ti como um filho que te ama. que te amo. Tudo que eu quero Tudo que eu é quero estar é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra ti.
minhas tentações. Me chama. A minha irmã me ligou Todo falando que o dia som o do pecado culto caiu. vem. Mas já voltou já. Mas eu escolho Mas Deus. eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Quem encontrou, diga graças a Deus. Incline o seu rosto, feche os seus olhos, Pai. Fala ao nosso coração, por intermédio desta palavra. Vivifica dentro de nós o teu Espírito. Transforma a nossa mente. Nos dá força para que entendamos o que é desenvolver a nossa salvação segundo a tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Diga assim seja, para a glória de Deus. Amém. Primeiro, irmãos, eu gostaria de provar na Bíblia Sagrada que o homem, ele é tricótomo, ou seja, a tricotomia do homem, ou seja, o homem, ele tem em si 3 elementos. Como assim, pastor? O senhor está falando grego, o senhor já está falando grego agora nas pregações. Não, na verdade, quando nós nascemos neste mundo e ainda não temos a fé no nosso Senhor Jesus, a gente pensa que é apenas carne, que a gente pensa que é apenas o corpo, sim ou não? A gente conhece, né? Ouve falar sobre espírito, sobre alma, depois que a gente começa a ler a Bíblia, começa a frequentar cultos nas igrejas. Quem está entendendo? A maioria das pessoas nesse mundo que ainda não tem um conhecimento espiritual, pensam que o ser humano é só carne. Quem está entendendo? E eu quero mostrar para vocês, na Bíblia Sagrada, a tricotomia do homem, que o homem não é somente carne. Quando nós vamos a um enterro, ali está somente a carne. Porém, saiu daquele corpo o espírito e a alma, para estar à disposição de Deus. Como diz lá em Eclesiastes, né? Que o corpo que veio do pó para o pó volta, e o espírito que veio de Deus volta a Deus. Voltar a Deus quer dizer estar à disposição de Deus, né? O que Deus manda para o reino dos céus, ou então antes do reino dos céus, da volta de Jesus para o paraíso, vai para o paraíso. O que Deus manda para o Hades, fica à disposição de Deus, sabendo que inferno, a tradução correta é Hades. Então quando o pastor fala Hades, está se referindo ao inferno. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava intercedendo pelos Tessalonicenses, pedindo a Deus que os santificassem em tudo, no espírito, na alma e no corpo. Olha aqui para o pastor. A salvação de Deus na sua vida, ela é uma só. Quantas salvações Deus tem para você? Uma só. Quantas salvações?
a salvação de Deus é uma só que ela acontece em 3 tempos na sua vida. Ah, pastor, agora começou a dar uma complicada. Como assim? A salvação é uma só e acontece em 3 passos, em 3 tempos? Como assim? Um exemplo, um carro. Um carro, para ele se locomover, para ele desenvolver a velocidade, a locomoção, tem que fazer o quê? Trocar a marcha. Ou seja, um só carro tem 4 marchas, 5 marchas, 6 marchas, porém é um só carro. A salvação de Deus, ela tem 3 marchas, vamos assim dizer. Tem 3 momentos. Quais momentos são esses? Irmãos, o primeiro momento da salvação de Deus é no teu espírito. Uma vez salvo o teu espírito, Deus quer trabalhar para salvar a tua alma. E depois de transformar a tua mente, você desenvolver a salvação, depois de você, pela palavra de Deus, obter a transformação da tua alma, da tua mente, então Deus, Ele espera a manifestação do Senhor Jesus. Nós esperamos, a manifestação do Senhor Jesus, para então salvar o nosso corpo, para o nosso corpo, se Jesus voltar na nossa geração, o nosso corpo é transformado. Se nós tivermos adormecido, porque crente não morre, crente adormece, então o nosso corpo, ele é o quê? Diga, ressuscitado. Eu vou mostrar nos textos, mas isto é para mim muito claro. E eu quero lhe dar uma explicação antes de ler os textos, para quando eu ler os textos, você já ter o conhecimento, e ao ler você já entender melhor. Quem está entendendo? Então a salvação, ela é uma só, que acontece em 3 momentos da nossa vida. O primeiro momento, o primeiro passo, é a salvação no aspecto judicial. Aonde? Como assim judicial? Satanás é aquele que nos acusa, amém? E o Senhor Jesus é o nosso advogado fiel. E quando Satanás, ele nos acusa ali no segundo céu, como acusou a Jó em outra época, então o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, ele fala, mas eu já morri por ela, eu já morri por ele. Ah, mas esse daí que morreu agora, essa noite, esse dia, tem que ir para o inferno, porque tinha pecado, mas ele acreditava em mim, ele confessou que eu sou o Cristo, eu morri no lugar dele, eu fui para o inferno no lugar dele, só que a morte e o inferno não pôde deter o meu espírito, porque ainda que eu paguei o preço pelo pecado dos homens, eu nunca pequei. Este é o Senhor Jesus. Quem está entendendo? Quando nós somos salvos no aspecto judicial, vai lá no livro de João, no capítulo 19, no versículo 30. João, capítulo 9, 19, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. O áudio voltou. A senhora, o senhor que está assistindo em casa, por intermédio do Facebook, está dando para ouvir bem a pregação do pastor? Dona Arlete, muito boa noite. Seu Fabrício, Odilon, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus, Dona Lavínia, seu Maurício. A paz do Senhor Jesus. A minha esposa também está assistindo, ó, que bênção. Paz, mãe, um abraço, mãe. A mãe lá de Camaquã está participando com a gente. Seu Reginaldo, que bênção, seu Reginaldo. Dona Maria Diogo, Dona Marinha, a paz, Dona Marinha, Deus abençoe. Dona Marília também.
A paz do Senhor Jesus, Dona Marília ali de Mariana, seu Carlos, Dona Raia ali do Morro da Água Quente, que prazer em estar junto com os irmãos. Ó, meu pai Adão tá vendo aí também, hein? Ô Adão, esses dias ele caçou mais uma capivara, vai acabar com as capivaras lá de Santo Antônio e mandar um pedaço pro pastor aqui, não manda, né, para mim comer. Brincadeirinha. Deus abençoe, glória a Deus. A paz, Dona Sirlene, amém. A paz a todos os irmãos, aqueles que eu não falei o nome, mas que estão conosco. O obreiro Hermelindo lá de Belo Horizonte também está vendo conosco. Hoje ele está em BH, mas está participando. A Dona Cíntia, glória a Deus. Irmãos, preste muita atenção nessa mensagem. Isso daqui nos estrutura a nossa fé, fundamenta para que ninguém possa colocar dúvida no nosso coração, amém? Em relação à salvação, o momento qual nós fomos salvos judicialmente, foi o momento a qual o Senhor Jesus, que estava à beira da morte na cruz do Calvário, ali em João capítulo 19, versículo 30, diz assim: quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse naquele momento, antes de render o Espírito, antes de morrer. Ele disse: está consumado. Ou seja, naquele momento foi consumado a salvação para todos que são predestinados por Deus, para todos os que confessam que Jesus é o Cristo mediante a fé. Foi naquele momento que a salvação do nosso espírito foi consumada. O Senhor Jesus Cristo disse: está com, ou seja, não volta atrás, ninguém pode desfazer. Ali ele cumpriu a missão de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida, para que todo o que nele crê. Então, se eu creio, se você crê, nós temos a vida eterna, amém? Porém, eu quero mostrar algo para você impressionante, algo que nós já lemos diversas vezes, e muitas vezes, né, as pessoas leem e passa despercebido, e não entendemos. Vai ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 40. Volta um livro da Bíblia Sagrada, né? O Evangelho de Lucas antecede o Evangelho de João, capítulo 23, versículo 40. Nós estamos falando sobre os dois bandidos que estavam crucificados ao lado do Senhor Jesus. A gente sabe que ali no versículo 39, né, capítulo 23, versículo 39. No versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra o Senhor Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Um ladrão, um bandido, estava pagando para ver. Quem está entendendo? Se você é o Cristo, salva você e salva a gente também, que aí eu vou acreditar. Jesus nem respondeu. Um ladrão estava colocando Jesus na parede. Se você é o Cristo, desce daí, tira eu daqui também, senão você não é. Era o que ele estava dizendo. Cristo nem respondeu. Quantas não são as pessoas que são ensinadas de uma forma errada, ou só lembram de Deus na hora do aperto e morrem à míngua? Ficam colocando Deus na parede. Me dá um sinal que você existe, que você é Deus. Me dá um sinal. E Deus não dá sinal nenhum. Porém o outro ladrão, versículo 40, respondendo-lhe porém o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus. O outro tinha a fé dada por intermédio de Deus.
Ele viu o Senhor Jesus crucificado, ensanguentado, com uma coroa de espinho na cabeça, com as costas esfoladas dos açoites, com osso na ponta do chicote, e ele chamou o Senhor Jesus do quê? De Deus, e disse assim: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele pediu o quê? Ele pediu uma posição no reino. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu. Alguém pode dizer: pastor, mas ele não chamou Jesus de Senhor. Mas olha o contexto, ele chamou Jesus de Deus. Quem está entendendo? Então ele virou para o Senhor Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu. Ele pediu uma posição aonde? No reino. Jesus deu o reino para ele. Deu o reino para ele. Vamos ler o próximo versículo. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele pediu o reino e ele ganhou o paraíso. Em outras palavras, ele pediu o reino, Jesus deu a salvação. Porque a salvação é de graça e o reino dos céus é tomado por esforço. Meu Deus do céu, quantas vezes a gente já não leu essa mensagem, já não ouviu pregações desta mensagem e nunca teve esse entendimento. Olha o que Deus está entregando para nós aqui em Santa Bárbara, e por intermédio dessa obra vai entregar em tantas outras cidades, estados, até mesmo países, se Deus quiser. O bandido pediu uma posição no reino, Jesus deu a salvação, porque o reino é você que conquista, mas a salvação é Deus que te dá de graça. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem tem o reino e quem tem apenas a sal. Por que que o Senhor Jesus não deu o reino para aquele bandido? Porque ele estava morrendo ali na cruz e ele já não poderia dar nenhum fruto. Ele já não teria como praticar nenhuma boa obra. O tempo que ele tinha, ele desperdiçou. Mas isso não impediu de ele ser salvo. Porém, impediu dele ter galardão no reino. O que você tem feito com o tempo que te resta nessa terra? Porque a salvação, Deus já te deu, de graça. Mas o reino você só vai obter se você gastar da sua vida para o Senhor Jesus e o seu evangelho. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Aí alguém diz assim: pastor, que pregação maravilhosa, glória a Deus. Vai fazer oração final agora? Calma, irmão, nem comecei a pregar ainda. Oxe, que isso, rapaz? Respira. Vamos ver o que está escrito. Tiago ou Filipenses, Senhor, para o povo entender melhor. Vamos começar com Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Esse versículo aqui é muito edificante, revelador. Ele traz uma clareza muito grande. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Depois nós vamos para Tiago capítulo 1, versículo 21. A sua Bíblia que tem título em Filipenses capítulo 2, versículo 12, qual o título que tem aí? Presta atenção nisso, hein? Olha o que você está falando. O desenvolvimento da sal. Está vendo que eu estou lhe falando? O carro, para desenvolver, você tem que fazer o quê? Primeira marcha, segunda, terceira.
A salvação também tem que ser desenvolvida na nossa vida, crente. Eu descobri que eu sou salvo de graça. Agora, já que a gente já está salvo e é de graça, vamos mundanizar a igreja. Traz uma banda de rock, traz um forró, traz uma gauchesca, vamos dançar, vamos satisfazer a nossa alma e se alegrar. Não é isso que o Senhor Jesus ensina. Muito pelo contrário. Hoje eu vou mostrar para você que o Senhor Jesus disse que aquele que achar sua vida, perdê-la. E essa vida é a vida da alma. Porém, aquele que aborrecer a sua alma e a sua vida por amor a Jesus e ao Evangelho de Jesus, se santificando para dar testemunho de Deus nessa terra, esse daí terá galardão no reino dos céus. Quem entende isso? Olha o que diz aí, ó. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha como que a gente desenvolve a nossa salvação. As pessoas que são santas só na hora do culto dentro da igreja, e não o são fora, estão com a sua salvação estacionada, não estão desenvolvendo a sua salvação. Só desenvolve a salvação aquele, que pratica a santidade, a obediência, tanto na presença do pastor, da igreja, dos irmãos, como na ausência, com temor e tremor a quem? Diga ao Deus da paz, ao Deus do amor, diga ao meu Criador. Você tem que lembrar dele todo dia da tua vida, você tem que viver para ele. Bom, vamos continuar, vai em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pastor, tem como ter o espírito salvo e a alma não? Bom, sim e não. Pastor, tem como ter o espírito salvo e a alma não? Vou responder de novo. Bom, sim e não. Por quê? Porque a alma é um órgão que está ligado ao espírito e não tem como separar. Quem está entendendo? Porém a alma, é por intermédio dela que a gente governa esse corpo. Porque a alma está relacionada com a nossa mente, com a nossa vontade, com os nossos desejos, ego. O ego é o retrato falado da alma. Você já viu uma pessoa egocêntrica, barraqueira? Já viu? Uma pessoa que gosta de discutir? Aquilo é a alma da pessoa. E para se tornar um cristão, tem que fazer o que com aquele ego? Destruir. Quebrar aquele vaso para fazer um vaso de honra. Mas e se a pessoa for salva no Espírito, confessar que Jesus é o Cristo e continuar a vida toda barraqueira, egocêntrica ou egocêntrico, o que vai acontecer com essa pessoa? A alma da pessoa que está corrupta pelo mundanismo, pela carne, quando estiver no tribunal de Cristo, vai sofrer uma condena, todavia será salvo por intermédio do... Então não é que a alma vai ser destruída, mas é que se não for transformada agora, vai ser transformada durante o milênio na disciplina. Está entendendo? Eu tinha que argumentar tudo isso para falar isso e você entender. Olha como, bom, eu falo de mim. Eu já passei várias aflições, né?
Ainda que eu seja muito jovem, o cabelo branco está aparecendo agora, mas já passei várias aflições nessa terra. De perder filho, de ser traído em casamento, de passar necessidade financeira, de contar moedinha para comer. Já passei tudo isso. E tudo o que eu passei só me transformou, só me aproximou de Deus. Hoje eu entendo por quê. Sabe por quê? Porque foi quebrando o meu ego de homem. Quem está entendendo? Foi quebrando o meu ser e me levando a depender mais de Deus. Olha por que as pessoas mundanas, elas não são transformadas. Porque as pessoas mundanas, quando enfrentam lutas, elas não se aproximam de Deus, elas se aproximam do boteco, da prostituição, e aí não tem como ser melhorado. Mas quando você passa provações, você ora mais, você busca mais, você se santifica mais, então a tua alma, o teu ego humano diminui, e a presença de Deus e a vontade do Espírito Santo dentro de você aumenta. Quem está entendendo? Bom, vamos lá, olha o que o apóstolo Tiago ele disse sobre o assunto da alma. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa. Ou seja, o que salva o meu espírito? Diga: confessar que Jesus é o Cristo. O que salva o meu espírito? Diga: fé no Senhor Jesus. Isso daqui eu tenho ensinado aos irmãos, os irmãos já devem saber decor e salteado, né? Aonde fala que se com a minha boca eu confessar que Jesus é o Cristo e no meu coração eu crer que Deus o ressuscitou no terceiro dia, eu sou salvo. Aonde fala isso? Ah, não sabe ainda não, né? Deixa eu ensinar de novo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Como é que você não pega um negócio desse, crente? Qualquer um vai te envergonhar aí fora. Você não notou ainda que o pastor prega é totalmente diferente do que esses ministérios pregam? Aí você vai querer virar para a pessoa e falar que salvação, para ser salvo não precisa nem de batismo? E a pessoa vai perguntar: onde é que está escrito isso? Você não vai saber, vai ser envergonhado. Romanos capítulo 10, versículo: o batismo está relacionado com a salvação da alma, com aquela pessoa que já quer morrer para o mundo, tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus. E os irmãos hão de concordar comigo que nesse quesito são poucos. Amém? E eu vou falar sobre isso hoje de uma forma que você vai ficar assim, ó, de boca aberta. Por quê? Porque muitos irmãos aqui pensam que tomar a cruz é o seu marido embriagado dentro de casa, a sua esposa incrédula, o seu filho drogado. Não, isso daí não é a cruz que Jesus está falando. E eu vou te explicar por quê, mas primeiro vamos entender aqui. Amém? Só tem um jeito da gente acolher com mansidão a palavra que tem sido implantada em nós, que é poderosa para salvar nossa alma. Sabe qual jeito é? Despojando da impureza e do acúmulo de maldade. Olha por que muito crente não amadurece, muito crente não exala o perfume de Cristo, ainda que seja salvo. Porque o crente vem na igreja, ouve a palavra, mas quando sai, continua com o acúmulo de maldade, com a esperteza, com a mentira, com as más obras deste mundo, o que aprendeu na sua infância, na sua adolescência, o que aprendeu durante a vida. Os irmãos hão de concordar comigo, que há um ditado aí que é muito verdadeiro, que quando a pessoa já tem uma certa esperteza, fala assim, ó: esse galo não cozinha mais na primeira fervura. Quem já ouviu falar assim? Esse daí não cozinha mais na segunda fervura. Eu já ouvi falar assim diversas vezes. Quer dizer o quê? Que a pessoa já é muito esperta.
E o que isso é na Bíblia? Acúmulo de maldade. A pessoa já é muito maliciosa. Ninguém mais passa a perna, mas ela ou ele passa a perna em todo mundo. Diga misericórdia. Para ser um cristão verdadeiro, nós não podemos apenas confessar que Jesus é o Cristo. Nós temos que agora despojarmos da maldade desse mundo, do acúmulo de maldade, da impureza, para então poder receber a palavra que em nós é implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Ou seja, quanto mais eu recebo a palavra de Deus, mais certeza eu tenho do meu galardão no reino dos céus, mais certeza eu tenho que eu não irei sofrer a disciplina do reino, que eu não irei perder a minha alma. Pastor, ainda não estou entendendo. Vai lá em Romanos 12, versículo 2. É assim mesmo, irmão, é os textos, a palavra que vai trazer fé no teu coração. Romanos capítulo 12, versículo 2. Aqui no versículo 2, a palavra mente é a mesma palavra usada pelo Senhor Jesus no texto que nós iremos falar, que é usada como vida. Ou seja, na Bíblia, em diversas vezes que fala vida, alma e mente, no grego koiné é a mesma palavra, que quer dizer psique, psique, amém? Que é a vida da alma, onde habita a nossa mente, emoção e vontade. Olha o que diz, versículo 2 do capítulo 12 de Romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aqui o pastor, olha o que a palavra de Deus está dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isto é desenvolver a sua salvação. Isto é você estar no caminho para salvar a tua alma das disciplinas do reino, da disciplina no tribunal de Cristo. Você que quer chegar diante do Senhor Jesus em seu tribunal com a consciência tranquila, não se conforme com este século. Se despoje de todo acúmulo de maldade. Acolhe com mansidão a palavra que é pregada. E desta forma, a sua mente, a sua alma, a sua vida natural, ela vai ser transformada. Tudo que era errado que você fazia e não te acusava, não te condenava, e você ainda tinha prazer em cometer, uma vez que você se alimenta da palavra de Deus, você vai começar a se acusar, se condenar e perder o prazer naquilo. E dessa forma, você está aborrecendo a sua carne, a sua vida da alma, e está agradando o Senhor Jesus, que te recompensará. Essa palavra aqui, transformação, transformai-vos, no versículo 2, é a mesma palavra do grego para metanoia, metamorfose. Está falando como uma transformação de uma lagarta para uma borboleta, de uma coisa horrenda para uma coisa bonita. É isso que tem que acontecer com os crentes, irmãos. Hoje em dia os irmãos estão pensando: não, eu posso servir a Jesus fazendo tatuagem, colocando piercing, pintando o cabelo de azul. Irmão, você pode ser salvo por Jesus fazendo tudo isso, mas servir não. Servir não dá. Não dá para você servir Jesus continuando sendo a velha criatura. E ele disse isso com todas as palavras. Ser salvo por Jesus pode ser salvo sendo até efeminado, homossexual, drogado. Quem somos nós para julgar, para condenar? Quem somos nós para tirar uma pedra?
Agora, para servir ao Senhor Jesus, tem que ser como Paulo disse: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Um exemplo, irmãos, eu subo aqui no altar para pregar. Se eu não tivesse disposto a viver uma vida comum do lar com a minha esposa, a fazer o bem, amar o próximo, perdoar aqueles que me ferem, que me perseguem, que falam mal de mim, que viram as costas para mim, eu nem subia aqui, ficava como membro em alguma igreja e ia viver minha vida. Olha o que o Senhor Jesus falou, e você vai entender o que eu estou dizendo. Vai lá no Evangelho, deixa eu encontrar aqui em qual das situações que nós veremos. Marcos capítulo 8, versículo 34, porque é citado isso que eu vou ler para os irmãos em todos os evangelhos, mas eu acho que o de Marcos hoje vai encaixar melhor para a gente entender. Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Qual o título da mensagem? O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para mim servir a Jesus, eu tenho que tomar esses passos que Ele ensina. O primeiro passo é o quê? Negar-se a si. Não, nós somos igreja aqui, nós toca rock, nós faz tatuagem, nós faz moicano, e Jesus ama a gente do jeito que a gente é. Não, Jesus salva você do jeito que você é. Agora Ele disse que para andarmos no amor dEle, nós temos que guardar os seus mandamentos. Então peraí, vamos entender quem é o Senhor Jesus. Ele está dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Presta atenção nisso daqui. Eu quero provar para você que enfrentar um câncer, ter um marido incrédulo, beberrão, ter um filho incrédulo, drogado, isso não é a sua cruz para carregar. Eu quero provar para você isso. Entenda. A cruz a qual o Senhor Jesus Cristo está falando, você tem escolha de tomar ela ou não. Ou seja, só pode ser a cruz se você pode escolher tomá-la ou deixá-la. A escolha é sua. E quando você passa por um momento difícil, um câncer, um marido drogado ou beberrão, um filho drogado e beberrão, você consegue fugir disso? Porque não é uma cruz, é uma provação. Como nós estudamos terça-feira, que a provação ela vem como? Ela vem como a chuva do céu, Deus nos prova. Ela vem como um rio que transborda, que é os homens que também nos provam. E ela vem como os ventos que dão com ímpeto contra a nossa casa, que representam as potestades, o império das trevas, Satanás, que tenta provar a nossa fé e fazer a gente blasfemar contra Deus. Isso são as provações. Agora, tomar a cruz, ou seja, a cruz, você pode escolher tomar ou não. O que está relacionado à cruz, meus irmãos, é os nossos prazeres carnais. Um exemplo, eu fui viciado no cigarro desde o finalzinho dos meus 13 anos, até quando eu conheci o Senhor Jesus, no início dos 17, no finalzinho dos 16. Minha mãe lutava muito comigo, ela está me assistindo hoje. Eu queria botar banco e fumar até dentro de casa, e às vezes ela me botava para correr. Pena que ela não pegava a cinta para mim, mas às vezes não adiantava, que ficava mais rebelde ainda, né? Amor de mãe já viu como é que é. Ou seja,
quando eu deixei de fumar no início da minha caminhada com Cristo, não foi porque eu perdi a vontade do dia para a noite, foi porque eu tomei a minha cruz. Eu entendi que eu tinha que negar a mim mesmo. Ou seja, quando eu parei de fumar, de andar com os amigos que na verdade naquela época só se ajuntavam para beber, para passar as noitadas, para fazer o que não devia, parar de andar com as más companhias, parar de usar a cocaína, não foi porque a minha carne não queria mais, mas foi porque eu vi que era necessário para que eu pudesse seguir os passos do meu mestre, do meu Salvador, do meu Senhor Jesus. E nessa mensagem, isso daqui é muito claro. Dentre outras coisas, que não vem nem por que falar, mas que se encaixam nisso também. Um exemplo, né? Muitas pessoas são vaidosas ao extremo. E não tem como você servir a Jesus sendo vaidoso ao extremo, não tem. Vou te dar um exemplo. Vai chegar um momento que você vai gastar 20 mil, 30 mil, 40 mil numa cirurgia plástica. Um valor que você poderia comprar um barraco, uma casinha pequena para ajudar alguém que está com a sua família na rua. Aí você deixa de ajudar o próximo para quê? Por causa de vaidade. Os irmãos estão entendendo? É duro, irmão. Entrar no reino dos céus não é mole, não. Quem pensa, não, vou lá para o ministério do pastor João, porque lá é mais fácil. Mais fácil por quê? Porque a pessoa é avarenta e a gente não cobra o dízimo? Não, aqui é mais difícil, irmão, porque aqui a gente entende o que é a palavra, o que Jesus espera de nós. E o dedo vai na ferida. É exatamente aquilo que nos dá mais prazer nesse mundo, que Jesus vai e prova a nossa fé e o nosso amor nele, e coloca a cruz ali, ó, diante de nós. E aí, você vai tomar ou não? A escolha é sua. Quem está entendendo? Então tem muitos irmãos no nosso meio, não só aqui no ministério, em outros, que não querem tomar a cruz, que todos os dias escolhem não tomar a cruz. Vou te dar um exemplo. Você participar da live cultuando a Deus, ou você sair do seu lar para vir aqui na igreja adorar a Deus, isso é uma escolha de tomar a cruz ou não. Você que, né, tem a condição, vamos assim dizer, o tempo, o combustível, ou então a saúde, para poder sair da sua casa e vir até a igreja cultuar a Deus, você tomou a sua cruz. E se você não viesse, você estaria dizendo, ah não, cruz, hoje não. Quem está entendendo? A mesma coisa quem assiste, quem está em outra cidade, em outro estado. Poderia agora estar olhando uma novela, satisfazendo a alma, ou jogando um joguinho, fazendo qualquer outra coisa. Mas a pessoa está ali ligada. Por quê? Porque tomou a sua cruz. Quando você fecha a porta do teu quarto e você ora, você está tomando a tua. E quando você não ora, você está deixando a cruz de lado e vivendo a tua vida na alma. Porque o nosso ego, a nossa carne, a nossa alma não gosta de orar. Conheço muito crente que para orar, tem que estar morrendo, porque se não estiver morrendo, não ora. Um exemplo, Jesus falou sobre dar esmola. Quando alguém chega até você e fala, me dá 2 quilos de arroz, me dá umas moedinhas. Aí você escolhe, você vai tomar a sua cruz e ajudar a pessoa, ou você vai deixar a cruz de lado e no seu ego dizer não para a pessoa. Jesus falou, dá a todo que te pede. Quem está entendendo? Então quem sou eu para argumentar com Jesus? Ah, mas fulano vai usar droga. Mas será que não é Jesus que está provando meu coração para ver se eu abro mão do que eu tenho por amor ao próximo? E se exatamente naquele momento o fulano que já usou droga vai pegar o dinheiro para comprar pão para levar para a família ou para comer, para não morrer de fome. São várias situações e não cabe a gente julgar, irmãos.
O povo do reino não é um povo que julga a vida dos outros, é um povo que cuida da sua própria vida na presença de Deus. Quem está entendendo? Então tomar a cruz envolve todas essas coisas, e você que escolhe se toma ela ou não. Amém? Já o Senhor disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me... Não, mas eu quero seguir a Jesus do jeito que eu estou. Não, irmão. Você pode vir a Jesus do jeito que você está. Agora, para você seguir a Ele, tem uma porta estreita e um caminho apertado para você andar. Está entendendo? E qual é a porta estreita e o caminho apertado? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Irmãos, não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil. Uma coisa eu sei: quando Jesus voltar, quem praticou vai dar risada à toa, vai rir à toa. Agora, quem não praticou vai ficar assim para as virgens prudentes: dá um pouquinho do teu azeite. E as virgens prudentes dizendo: não, isso daqui tem o meu DNA, foi as minhas obras. Está vendo esse calo aqui? Ó, foi porque eu carreguei a cruz, você não tem ele. Como é que eu vou transferir para você? É meu. Quem está entendendo? Vamos continuar, versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, e essa vida aqui a palavra é psique, é alma. Quem quiser, pois, salvar a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvar-la. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Se alguém quiser salvar a sua vida, perder lá. Isso daqui tem que ficar claro na sua mente, no seu entendimento. Jesus está dizendo: salvou a vida, ganhou a vida aqui nesse mundo, está perdendo a vida no reino dos céus. Agora está perdendo a vida nesse mundo, está abrindo mão muitas vezes até da fama, do dinheiro, para me servir. No reino dos céus teu galardão vai ser grande. Eu vou te dar um exemplo aqui mais ou menos. A beleza é uma riqueza que praticamente todo ser humano tem na sua mocidade, na sua adolescência. Todo ser humano na sua adolescência sempre desfruta de uma beleza. Quem está entendendo? A pergunta é: você que é cristã, como que você vai utilizar dessa beleza que Deus te deu? Bom, não é novidade para ninguém aqui que o pastor é uma pessoa bonita, né? E muitas pessoas já viraram para mim, não só minha mãe, né? Porque a minha mãe sempre fala que eu sou muito lindo. Mas muitas pessoas já viraram para mim e falam: nossa, você é pastor? Rapaz do céu. Aí não aguenta, né? Na carne, o próprio Satanás falando na boca da pessoa, fala assim: você está jogando sua vida fora. Você podia estar vivendo aí de uma forma tão prazerosa nesse mundo. Quem está entendendo? Só que hoje nessa pregação eu posso abrir o verbo para os irmãos e dizer: eu sei disso. Eu já me envolvi com esse mundo com 14, 15, 16 anos. Porém hoje, todos os dias eu me nego a mim mesmo. Para quê? Para que Cristo exale o seu perfume por intermédio da minha vida. Por quê? Porque eu sei que no dia que Cristo, Ele se revelar, Ele se manifestar, Ele vai ter uma coroa da vida, um galardão preparado da parte dEle, do reino dEle para a minha vida. Isso daqui eu dou de exemplo, de testemunho para os irmãos também. Você quer ter galardão? Não deixa a vida da alma te cegar e você viver só para esse mundo. Porque quem viver só para esse mundo, está perdendo o mundo por vir. Está perdendo o galardão no reino. Isso daqui é muito, muito difícil, irmão. Porque Jesus está dizendo aqui o seguinte: abre mão dos prazeres da tua vida, nessa vida aqui. E tem gente que não consegue. Sabe por quê? Porque lá no fundo, ainda não tem a certeza da vida eterna, da salvação, do reino dos céus. Lá no fundo, a pessoa ainda está assim:
Sabe, já ouviu falar na crise da meia-idade? Quem já ouviu falar na crise da meia-idade? O que é a crise da meia-idade? É a pessoa chegar nos 40, nos 50, nos 60 anos e pensar o seguinte: estou envelhecendo, vou morrer, se eu não fizer agora eu nunca mais vou. E aí se entrega a patifaria, sem vergonhice, drogas, bebedeira, vira aquele filho pródigo. Deixa Deus de lado, o pai de lado, uma vida certa de lado e se afunda na lama com os porcos. Quem está entendendo? Tudo por quê? Porque falta a certeza da volta do Senhor Jesus, do reino milenar e da vida eterna no novo céu e na nova terra. E sinceramente, se for para os irmãos assistir essa live, participar aqui do culto e não entender isso, não tem por que eu pregar. Se não for para preparar os irmãos para o Senhor Jesus Cristo, vou pregar para quê? Eu quero prosperar. Você quer prosperar? Isso daí tem um monte palestrante aí que ensina você a arrebentar prosperando muito mais do que qualquer ministério aí fajuta que fica prometendo riqueza. Você vai no palestrante, porque esses pastores que gostam de pregar prosperidade, eles vão tudo nesses palestrantes, anota tudo, depois pega um versículo lá fechado e dá a mesma palestra que o palestrante. Não se engane. Tinha ministério por aí que um tempo atrás tinha que ficar lendo os livros de psicologia para ajudar a tratar os irmãos na igreja, se tornar psicólogo, para saber arrebatar o coração dos irmãos. Se for para fazer a obra de Deus aqui dessa forma, não conte comigo. Não conte comigo. Eu estou aqui para anunciar a volta do Senhor Jesus e para te mostrar na palavra de Deus como é. E eu sei que para muitos isso não tem valor nenhum. Tanto que vem uma vez, desaparece um mês, 2, 3, depois aparece de novo. Acho que eles desaparecem, depois aparecem para ver se já mudou alguma coisinha, entendeu? Será que já está de novo, que nem o pastor João era antes? Aquele clamor e porta aberta. Não, meu irmão, não. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão a crer. Ou seja, o ministério aqui, aonde abrir essa porta, é para quem tem força de buscar o reino dos céus. É para quem quer ser escolhido. Quem quer ser apenas chamado e buscar o reino dos homens, tem um monte de porta aí, colocando Deus na parede, trocando Deus por mamon, servindo as riquezas. Agora você que diz: pastor, eu quero ter um galardão no reino dos céus. Negue a sua alma. Negue a sua alma. Isso daqui é em tudo, em tudo, em tudo. Se você me perguntar: pastor, é errado eu fazer academia? Eu vou dizer: depende. Se você faz por saúde, condicionamento físico, ou até mesmo pelo seu marido, sabe, para o seu marido olhar para você, se encantar um pouco mais, não tem problema. Mas se você faz academia, se for a mulher no caso, para ficar o mais, como é que diz aí fora, poderosa, bonita, que possível, para virar o pescoço dos homens e se sentir poderosa, é porque então você está querendo viver uma vida da sua alma, do seu ego, e é pecado. Não, pastor, o senhor está doido, a vida é minha, eu faço o que quer. Não, exato, é só se você me perguntar. Se você não me perguntar, eu posso passar lá na academia e você está lá malhando e vai continuar assim. Eu não vou chegar para você e falar: irmã, irmão, quem está entendendo? A vida é sua, exatamente. Mas se alguém me perguntar, até num quesito tão simples de fazer academia, a pessoa pode estar fazendo de um jeito saudável, ou a pessoa pode estar fazendo de um jeito que entristece o Senhor Jesus. Amém? Então, até nisso a gente tem que se policiar. Por que eu faço? Por que aquilo? O regime, o exercício. Por quê? É para o meu ego, para a minha vaidade, ou é para a saúde, para ter mais condicionamento físico, para estar mais alerta, para não ficar com a mente vazia, que é a oficina do diabo? Quem está entendendo? Porque tem muita gente que cai tanto no pecado porque não faz um exercício físico e o corpo está sempre descansado, querendo se satisfazer com as coisas pecaminosas. Mas aí as pessoas às vezes vão lá, jogam futebol, dá uma pedalada, dá uma corrida. Quem está entendendo?
Eu mesmo gosto de pedalar, e o que eu faço? Eu coloco meu celular para ler um livro de estudo, ponho o Bluetooth e vou pedalar escutando, já estudando a palavra. Minha mente fica ligada nas coisas de Deus. Quem está entendendo? É para não dar ocasião ao diabo. Está entendendo essa mensagem? Vamos lá, continuando. Diz assim, versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, e aqui é alma, gente. Aqui é alma. Tem muito pregador que vai ler isso daqui por não ter um mínimo de conhecimento do grego koiné, ou então de não buscar saber da fonte o que quer dizer, vai dizer o seguinte, está vendo, pessoal? Se você não viver uma vida se sacrificando para Jesus, você vai para o inferno. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, você quer entrar no reino dos céus? Você quer ter um galardão lá? Então você vai ter que sofrer aqui. Porque, gente, um exemplo, glutonaria. Tem gente que é glutão. É ou não é? Tem gente que come demais. O prazer da pessoa é comer. A pessoa acorda comendo, dorme comendo, acorda na madrugada para comer. Quem está entendendo? Eu acredito que não seja o caso de nenhum dos irmãos, mas tem gente que é assim. Então a pessoa, para servir a Jesus, até nisso a pessoa vai ter que se policiar. E vai ter que abrir mão da glutonaria. Tanto para não dar mau testemunho dentro de casa ou fora de casa, como também para cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito. E, gente, para quem é glutão, parar de comer é um sofrimento muito grande. É como quem é fumante parar de fumar. É como quem ama se prostituir parar de se prostituir. Então é isso que eu estou dizendo com sofrer por Cristo. É você abrir mão de uma vida na alma, do acúmulo de maldade, do que o mundo implantou em você. Você abre mão para seguir a sã doutrina, a palavra de Jesus, que é poderosa para salvar a sua alma, como está em Tiago capítulo 1, 21. Está entendendo? Está dando para entender? Então, salvo no Espírito, você já está. Jesus não está dizendo aqui perder a alma e ir para o inferno. Jesus está dizendo o seguinte, aí eu vou vir no milênio, quem não se converteu lá na terra para mim, de fato e de verdade, vai ter que sofrer uma disciplina durante o milênio. Isso é perder a alma, sofrer uma disciplina. Amém? Isso está claro para os irmãos? Que eu não estava querendo ir lá em 1 capítulo 3, versículo 13, 14, 15, que eu já preguei diversas vezes, mas qualquer coisa a gente dá um pulinho lá. Porque lá fala que quem tem boas obras terá uma recompensa, vai reinar com Cristo. E quem tem más obras vai sofrer um dano, todavia será salvo por intermédio do fogo. Quem está entendendo? Então a Bíblia está toda conectada. É nós que conhecíamos muito pouco de Bíblia, mas hoje Deus está nos dando a oportunidade de conhecer mais. Amém? Vamos continuar. Diz assim, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho salvar, ou seja, você deve perder a vida por causa do Senhor Jesus Cristo e por causa da sua palavra. Então quando alguém virar para você e falar assim, você está jogando a sua vida fora, dá um glória a Deus. Fala assim, eita. Então, às vezes você... Gente, às vezes a gente está tão envolvido com Cristo que parece natural. Mas quando você chega perto de uma pessoa que te conhecia antes de você converter, aí que você vê o quanto que você já está envolvido com Cristo. Que a pessoa vai dizer, mas é você mesmo? Mas antes eu chegava perto de você, não dava um minuto, você começava a falar mal dos outros, fazer fofoca, ou então falar de prostituição, ou pedir um cigarro, ou me oferecer um cigarro. E agora você está aqui falando do amor de Deus, me convidando para ir na igreja? Não é possível. Aí você vai entender, é porque não sou mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Agora, se você ainda não se encontra nesse estágio, Jesus Cristo está te chamando para isso, para você desenvolver a sua salvação, que eu diminua, que Cristo cresça. Quem entende? Então quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por
causa de mim e do evangelho salvar. Se você for ver, tomar a cruz, né, perder a vida por causa de Jesus e do evangelho, pode estar incluso, e eu tenho que aproveitar esse momento para edificar os irmãos, até nas suas contribuições. Você não é obrigado a contribuir nada, mas quando você contribui, você faz isso por causa do quê? Por causa do pastor João? Não. Até porque se você visse aqui só um homem natural, nem aqui você estaria mais. E glória a Deus por isso. Porque hoje você tem uma visão ampla da palavra de Deus. Mas quando você contribui por causa de Jesus e do evangelho do reino que está sendo pregado nessa obra. Então você faz a escolha de tomar a sua e às vezes contribuir a uma cruz, né, irmãos? É ou não é? Não, eu estou falando contribuir, né? Aquilo que você faz, que nem aquela viúva pobre. Que a viúva pobre, ela só tinha 2 moedinhas, era o que ela tinha, mas ela pegou aquelas 2 moedinhas, com aquela atitude ela disse o seguinte: eu não dependo de mamon, eu dependo de Deus. Quem está entendendo? E ela pegou aquelas 2 moedinhas e colocou aonde? Aquilo dali foi uma cruz muito grande, velho. Aquela cruz ali foi muito pesada, mas ela teve força para carregar. E a cruz na sua vida, como que é hoje mais ou menos? É o seguinte, é você pensar, aqui está o meu salário. Graças a Deus eu não preciso dar dízimo, entendi isso, eu vivo na graça. Mas aí você pensa, mas lá na igreja, o pastor tem compromissos. Tem aluguel, tem água, tem luz, tem família. Deus chamou ele, mas aqui na terra ele tem as lutas diárias. Então eu vou ajudar, deixa eu ver, um exemplo, com R$100. Aí você pensa, mas esses R$100 dava para mim comprar um vestido. Mas esses R$100 dava para mim comprar aquilo que eu tanto queria. Está vendo a cruz aí? Aí você escolhe, ou você toma a cruz, ou você não. E é você e Deus. E a atitude que você tomar vai ecoar até a vinda do Senhor Jesus. E lá vai mostrar o retorno para a sua vida, ou o galardão, ou a disciplina. Amém? Então essa cruz aqui é em todas as áreas da nossa vida. Continuando, agora eu posso avançar, né? Versículo 36, o Senhor Jesus diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é salvação, irmãos, te ensinaram errado. Salvação não se perde, é alma. Ou seja, o que adianta o homem viver 40, 50 anos satisfazendo a alma, e quando vir o Senhor Jesus, vê que vai sofrer uma disciplina de 1000 anos. Por isso que muitos vão ranger o dente, como a Bíblia fala, vão ficar inconformados, pensando, meu Deus, como é que eu fui tão cego? Preguei, ensinei, li a Bíblia e me deixei vencer pelas riquezas, pela avareza, pela ganância, pela prostituição. E agora diante de Jesus, olha aqui eu, com as mãos abanando. Imagina o pastor lá que tomou conta de 1000 ovelhas. Aí vai ver a ovelhinha mais pobre da sua igreja entrando no reino com júbilo, galardão e riquezas. E esse pastor, tomado de avareza e ganância, que viveu uma vida de luxo, às custas dos irmãos, naquele dia, diante de Jesus, não tem recompensa. Imagina que tristeza. Mas é a realidade de muitos. Continuando, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aí eu não posso ficar sem
sem comentar algo que eu vivi quando eu estava no ministério por aí. Eu tinha um regional que eu viajava com ele para Belo Horizonte, lá de Patos de Minas para Belo Horizonte. Não vou dizer nome, ele nem está mais no ministério, mas quando estava, era meu regional, a gente ia em viagens para prestar conta em BH, e eu sempre com aquele temor, sim senhor pastor, não senhor pastor, né? Porque já é formado assim, já é a ideologia do ministério, aquela hierarquia, amém? Não que você tenha que ser assim, irmão, me chama de irmão, eu te chamo de irmão, nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, quem entende isso? Às vezes eu chamo de Senhor, Senhora é por respeito, por causa da sua idade, ou então você que é uma pessoa casada, o Senhor que é uma pessoa casado, amém? Mas hierarquia, irmãos, hierarquia não tem nada a ver com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ninguém fica oprimindo, impondo, coordenando na parte de governar sobre ninguém. Quem governa sobre nós é Cristo. Nós estamos aqui para servir uns. Quem entende isso? Então tem pastor, tem presbítero, tem diácono, mas quanto mais alto está, como presbítero, como pastor, como diácono, mais é para te servir. Não é para ficar te dando ordem, nem te explorar. Quem entende isso? Essa é a nossa visão aqui no ministério. Porém, esse camarada teve uma vez que incomodou ele, e nós paramos num posto para ir lá ver algumas coisas, comprar, né, beber alguma coisa. Aí ele virou para mim e falou assim: ô João, porque lá é assim, você chama de pastor só quem está acima, quem está abaixo chama pelo nome, é desse jeito. Aí ô João, me chama de Zé aqui. Você acredita que o camarada teve coragem de me falar isso? Não me chama de pastor, não, me chama de Zé aqui. Como quem diz assim, ninguém precisa saber que eu sou pastor. Bom, depois aconteceu algumas coisas mais macabras, que eu não vou trazer aqui porque não é o nosso intuito trazer escândalo nenhum. Aí eu entendi por que o camarada tinha esse pedido de não chamar de pastor e sim de Zé. Tem irmãos aí fora que se você cumprimentar com a paz do Senhor Jesus aí fora, ele fica pálido. Se você chamar o irmão até vira as costas, não é comigo. Mas quando você vai ver dentro do carro, do lado está um amante, quem está entendendo? Quando você vai ver do lado, está fazendo algo que não deve. Por isso que se envergonha de Jesus, se envergonha da palavra de Jesus. Você que quer entrar no reino dos céus, não caia nessa, não entra nessa onda, amém? Porque o Senhor Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai, amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? Então hoje nós falamos, aliás, eu vou ler uma última mensagem, né? Falamos da salvação do Espírito, falamos da salvação da alma, e para encerrar eu quero falar da salvação do corpo. Vai em 1 Coríntios capítulo 15. E aí em casa, você está entendendo essa mensagem? O que você está achando dessa mensagem? Se tiver alguma pergunta, pergunta aí, que aí depois eu vejo os comentários e eu lhe respondo com o maior carinho. Pastor, algo não ficou claro para mim. O senhor está dizendo aí que perder a vida não é perder a salvação, é outra coisa. Por que isso? Pergunte que eu vou lhe responder, vou lhe dar outros textos, vou lhe mostrar, né? Porque a salvação é um dom gratuito que nos foi dado por Deus. E o dom que vem de Deus é irrevogável. Para acabar a mensagem de hoje, 1 Coríntios, capítulo 15. Coríntios está depois de Romanos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Ele está indo aonde? Ah, está aí ela? Ah, então tá bom, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. A irmã achou Coríntios? Quer achar? A gente espera um pouquinho. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Eu quero falar agora sobre a salvação do corpo. Entenda, a salvação do corpo não aconteceu na sua vida, nesse espaço-tempo que a gente vive, no momento que você confessou que Jesus é o Cristo.
A salvação do corpo na vida de um crente não acontece no momento que ele morre. A salvação do corpo na vida de um crente acontece no momento que Jesus Cristo volta para reinar nessa terra. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Talvez alguém pergunte: pastor, mas se eu tenho que morrer, então caso eu morra antes de Jesus voltar, o meu corpo vai virar poeira, pastor. Como assim? Como assim eu vou reinar com Cristo se o meu corpo vai virar pó? Fizeram essa pergunta para Paulo. E olha o que Paulo respondeu. Capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Pronto, para aí. Olha para o pastor. Paulo está comparando o que vai acontecer com os crentes com o que acontece com um grão de trigo ou com um grão de laranja, um grão de feijão. Quem já plantou aqui um grão de feijão? Que isso daqui na escola ensina, né? Pelo menos no meu tempo me ensinava para mostrar como que uma planta ela nasce. Ou seja, quando você planta, faz isso em casa, planta um grão de feijão, pega o feijão aí da cozinha da sua mãe, né, da sua avó, e coloca num algodão com água e deixa lá. Você vai ver que a semente ela vai morrer, literalmente ela vai se partir, e do meio, de dentro dela vai sair uma planta. Ou seja, aquela sementinha pequenininha, daqui a pouco está uma planta enorme produzindo grãos, frutos. Então Paulo está dizendo: irmãos, se Deus faz isso com uma semente, imagina o que Ele vai fazer com o teu corpo. É o que Ele está dizendo. Olha no versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha o que Paulo está dizendo. Ou seja, semeia-se na corrupção, quando voltar, volta incorrupto. Semeia-se em fraqueza, quando voltar, volta em poder. Amém? Talvez alguém pergunte: pastor, mas então para ter o corpo incorruptível, todos têm que morrer? Não. Olha o que diz no versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, se Jesus voltar agora no nosso tempo, o que vai acontecer? Nós seremos E quem está morto? Meu irmão, depois de uma pregação dessa, se você não der um glória a Deus e agradecer por Jesus, por essa palavra, eu não sei o que toca no seu coração. Amém? Porque olha a clareza que Jesus te deu hoje. Se alimente disso, guarde no seu coração, está gravado. Se você depois quiser se aprofundar mais, assista de novo, anote os textos, compartilhe lá no Facebook para a sua família. De graça temos recebido, de graça temos entregado. Amém? Se coloque de pé por gentileza, feche a sua Bíblia, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está perseverante conosco aqui. Se tem mais algum comentário de alguém que eu ainda não mandei um abraço. A paz, Dona Débora, né? Cristina Débora, paz, Dona Débora, um abraço. Dona Arlete, firme, a mãe também, entendendo bem, graças a Deus.
Pai, seu Paulo, graças a Deus, junto com a irmã também lá cultuando conosco. Dona Valdirene, a paz, Dona Valdirene. Deixa eu ver, Grazi, mana. Um forte abraço a todos os irmãos. Dona Heloísa também, Dona Conceição, né? Seu Reginaldo Firme, Dona Ircilene. Aquela hora tinha 16, agora tem 21. Irmãos, em vez, né, de diminuir o quê? Porque o povo está com sede de ouvir a palavra de Deus. Nós temos que pregar a Bíblia. Amém? E é muito bacana que o que Deus nos entregou hoje vai nos ajudar a entender do ponto que paramos no estudo de Apocalipse no domingo. Desde já eu quero avisar os irmãos que, como esse mês vai começar já numa segunda-feira, né, e o segundo domingo vai dar lá no meio do mês, então nós vamos mudar nesse mês, e todos os meses que forem dessa forma, o dia da ceia nós vamos fazer no primeiro domingo, no começo do mês. Mas eu vou elaborar uma arte, um convite com a data, vou colocar no grupo, vou falar nas reuniões para todo mundo estar ciente. Então, sem ser nesse domingo, no domingo que vem será realizada a Santa Ceia do Senhor. Amém? Sabendo que o dia da ceia é domingo, mas não importa qual domingo ele é. Inclusive, irmãos, o dia do Senhor, o dia de adorar, de cultuar, que a igreja primitiva não faltava de adorar a Deus, é no domingo. Amém? Mas a Santa Ceia, o dia que Deus nos permite participar, ela é válida. Por quê? Porque a gente faz em memória do Senhor Jesus. A realidade é essa. O que passar disso é heresia e doutrina humana. Glória a Deus. Quem quer conhecer melhor o livro de Apocalipse? E precisamos, tá, irmão? Irmãos, é cada heresia que tem por aí. Uma parte lá da família da minha esposa tá se convertendo aí um evangelho que fala que Jesus já voltou. Meus irmãos do céu, se quando Jesus voltar vai começar um milênio, depois do milênio o juízo final, o novo céu, a nova terra. A Bíblia enfatiza que na volta de Jesus o tempo que ele vai reinar nessa terra é 1000 anos. É muito triste, irmãos, muito triste. A gente tem que vigiar demais e conhecer Bíblia para não cair nessas heresias. Amém? O negócio é o seguinte, é quando a pessoa quer fazer de uma mentira uma verdade, se o Espírito Santo não convencer, ninguém mais convence. Amém? Só que como que vem a fé no nosso coração? Por intermédio da palavra. Aí não lê Bíblia, como é que vai vencer as heresias? Não tem como. Amém? Posso fazer oração final? Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Agradeça a Deus por essa oportunidade de cultuá-lo, de adorá-lo. Agradeça a Deus por esta pregação que Ele lhe entregou. Senhor, nós te agradecemos por este dia de vida. Agradecemos ao Senhor por esta casa de oração, por essa porta aberta, Senhor, que tem vivido pela fé do teu sustento, na tua total dependência. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo conhecimento, pela sabedoria. Senhor, somos pobres de espírito. Precisamos cada dia mais do Senhor. Precisamos cada dia mais do entendimento da tua palavra. Pois a tua palavra é espírito, a tua palavra é vida. E nós pedimos ao Senhor, por intermédio da tua palavra, nos dá força. Mostra, Senhor, na nossa consciência. Coloque a mão na cabeça aí. Peça para Deus, mostra na minha consciência qual é a cruz que eu devo carregar. Quais são as cruzes que eu devo de tomar. Ah, Senhor, nos dá força para vencer o ego. Aquele momento que alguém nos corta no trânsito e a gente tem vontade de buzinar, de xingar. Quebra o nosso ego, Senhor. Aquele momento em que a farinha é pouca, o alimento é pouco, o dinheiro é pouco, e a gente quer se preocupar primeiro com o nosso umbigo. Quebra, Senhor, a nossa carne. Nos dá força para sofrer pelo Senhor e pelo teu evangelho.
Tira toda a vergonha, Pai. Nos dá clareza que o nosso amigo verdadeiro é Jesus Cristo, é o Teu Filho. Nos dá clareza, Pai, para que possamos exalar o Teu bom perfume aonde pisarmos a planta dos pés. Obrigado, Senhor, por cada ovelha, por cada alma que o Senhor tem trazido para este rebanho. Senhor, que assim como o Teu Espírito Santo tem me reformado, reforma, Senhor, o Teu povo, para que tenham forças para viver buscando o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça. Como o Senhor nos ensinou em Tua palavra: todo homem, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, é comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E vindo as chuvas, os rios e os ventos com ímpeto, não conseguiram derrubar a casa, porque aquela fora edificada sobre a rocha. Aleluia. E a rocha são as Tuas palavras. E que a palavra de hoje nos molde, nos transforme a nossa mente, para que possamos desenvolver a nossa salvação, sair do estacionamento, avançar, cumprindo a Tua vontade. Diga: Senhor Jesus, eu saio da Sua casa de oração, mas a Tua presença eu levo comigo, dentro de mim, no meu espírito, na minha mente e no meu coração. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde aonde você estiver assistindo conosco também. Amém? Posso pedir um abraço apertado? Diga: Senhor Jesus, Pastor João, equipe de fé, um abraço. Povo de Deus, um abraço bem apertado e um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos. Aos irmãos que estão em casa, compartilhem esse vídeo, nos ajude a divulgar a pregação do Evangelho do Reino, da sã doutrina do Senhor Jesus como é, tá bom? Deus os abençoe poderosamente. Se alguém deseja um atendimento, eu estou aqui do lado do altar para atender. Se alguém tem alguma contribuição com amor, voluntária, pode colocar dentro do gasofilácio, que Deus multiplique em sua vida. agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode